vamos lá, vamos aos nossos slides. Bem, nós colocamos hoje como o título Ciência, Saúde e Ômega 3. Tá? Bem, ácidos graxos como o ômega 3 são incrivelmente importantes. Eles têm muitos benefícios poderosos para a saúde do seu corpo e ao cérebro. Na verdade, poucos nutrientes foram estudados tão profundamente quanto os ácidos graxos do ômega 3. Vamos ver os benefícios, já vou entrar direto nos benefícios, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, mas vamos direto nos benefícios, que é o que mais interessa a gente, né? O que nos faz bem à nossa saúde. Combate a depressão e casos de ansiedade, né? Já vimos essa semana, inclusive, tivemos uma live conversando sobre a ansiedade. O Brasil é o campeão mundial da ansiedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses problemas. Se você está se modificando na sua forma de pensar, de agir, de dormir, inclusive, é um quadro de ansiedade que pode evoluir até para um quadro de depressão. Estudos indicam que pessoas que consomem ômega 3 regularmente são menos propensas a ficarem deprimidas. Quando pessoas com depressão ou mesmo ansiedade começam a tomar suplemento ômega 3, seus sintomas melhoram, porque ele leva esse ácido graxo principalmente para estruturas cerebrais que nos ajudam, inclusive, a melhorar o sono, a diminuir a irritabilidade, a ter mais atenção, tá? A ter um processo natural, né, junto com essa... Fala daí, seja bem-vindo aqui com a gente, obrigado. Para ter mais saúde, inclusive, através de um ácido graxo, que é um tipo de gordura, só que é uma gordura muito saudável. Existem 3 tipos de ácidos graxos do tipo ômega 3, o ALA, o EPA e o DHA. Dos 3, o EPA parece ser o melhor no combate à depressão. O estudo encontrou a EPA tão eficaz contra a depressão quanto o medicamento antidepressivo comum. É isso que eu falo sempre aqui no canal. Remédios não curam ninguém, remédios remediam, aliviam. A causa do problema irá continuar. Então, remédio, gente, não adianta absolutamente quase nada. Ah, mas tem pessoas com pressão alta e necessitam de remédio. Tudo bem, aí são casos especiais. Mas grande parte dos medicamentos que às vezes que a pessoa toma, tá? O alimento, às vezes, tem muito mais benefício do que o próprio. Tem uma prova aí. Por exemplo, por exemplo, existe remédio para resfriado? O que vocês acham? Existe remédio para resfriado? Vocês acham que existe remédio para resfriado? Não existe remédio para resfriado. Por quê? Todo remédio para resfriado, ele precisa de pesquisa para que você consuma esse remédio. E sempre o resfriado, o pessoal confunde às vezes resfriado com gripe. Resfriado não tem febre, gripe tem febre, tá? É uma diferença bastante clássica entre o resfriado e a gripe. Então, todo resfriado, anualmente, caso você venha a ter, eles não são iguais. Tem anos que você tem mais dor de cabeça, no outro ano você pode ter mais dor no corpo, no outro ano você pode ter, por exemplo, mais coriza. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, esse resfriado é de um vírus diferente. Então, esse resfriado precisa de pesquisa. E toda pesquisa para medicação, ele demora em média, 5 anos. Tá? Para ser colocado para consumo. Então, esse remédio de hoje, do resfriado desse ano, ele foi pesquisado 5 anos atrás. E o vírus era outro. O vírus de hoje é outro vírus. Ele já está mutante, ele já mudou. Então, não adianta ficar tomando remédio para resfriado, porque se você tomar um suco de limão, um suco de laranja, um abacaxi, uma vitamina C, vai fazer o mesmo efeito. E vai ser mais benéfico para você. Então não cai nessa, às vezes, de um monte de remédios que as pessoas estão... Oi, Monique, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. Então, tomar esse monte de remédio que não vai adiantar. Os meus alunos, a Monique, que é minha aluna, inclusive na faculdade, ela sabe que eu converso muito com eles sobre isso. Remédios não curam ninguém, remédios aliviam problemas.
causa permanece, a causa se mantém. Boa noite, Monique. Outro efeito positivo do ômega 3 é a saúde dos nossos olhos, a saúde ocular. DHA, que é um tipo de ômega 3, é um componente estrutural importante da retina do nosso olho. Quando você não tem o DHA suficiente, problemas de visão poderão vir a surgir. Curiosamente, obter ômega 3 suficiente está ligado a um risco reduzido de degeneração macular. A gente sabe que degeneração macular pode evoluir para cegueira. Tá bom, Odair? Obrigado, tá? Obrigadão mesmo. Pode levar à cegueira. Uma das principais causas de danos oculares permanentes que é a cegueira. Saúde cerebral na gravidez e na vida precoce. Nós estamos falando aí do bebê, né? Do feto e o bebê, no caso. Os ômega 3 são cruciais para o crescimento cerebral e o desenvolvimento em bebês. O DHA, que é um tipo de ômega 3, é responsável por 40% dos ácidos graxos poliinsaturados em seu cérebro e 60% na retina do nosso olho. Então, por exemplo, peixes como salmão, que eu já citei aqui, a sardinha, a cavalinha, né, são peixes ricos em ômega 3. De todos eles que eu falei até agora, o salmão é o mais rico. Obter ômega 3 suficiente durante a gravidez está associado a inúmeros benefícios para o seu filho, que vão incluir maior inteligência, melhor comunicação e habilidades sociais, menos problemas comportamentais, inclusive, e paralisia cerebral. Inclusive, uma das lives que nós já comunicamos, falando aqui do autismo, inclusive, falando, inclusive, sobre a relação de alguns adoçantes artificiais com autismo, é um dos que pode provocar isso, inclusive. Se a mãe, durante a gravidez, inclusive, faz consumo excessivo de adoçantes artificiais. Tá? Também existe aqui, a gente poderia colocar também, se a mãe não consome ômega 3 e bebe, né, o alcoolismo durante a gravidez, ou mesmo o tabagismo, ou seja, o cigarro, por exemplo, na gravidez, tudo isso que foi falado aqui, a reação é inversa. Menor inteligência, pior comunicação, mais problemas comportamentais, maior risco de desenvolvimento e atraso de desenvolvimento. Tá? Paralisia cerebral, não. Mas problemas, inclusive, de aprendizado. Tá? A criança que a mãe foi fumante durante a gravidez ou fazia consumo de álcool, a probabilidade dessa criança tiver um decréscimo de qualidade de conhecimento e até mesmo de absorção de conhecimento é sensivelmente pior. Sensivelmente pior. Isso, muitos estudos mostram isso. Seria até um assunto legal para a gente debater aqui, tá? O consumo de álcool e tabagismo na gravidez. Seria bastante interessante a gente comunicar aqui. Eu vou até anotar aqui na minha agenda, porque às vezes a gente está falando, as ideias surgem, né? A gente está conversando e pintam essas ideias. Vou até anotar aqui, ó, na minha agenda. O alcoolismo e o tabagismo na gravidez, durante a gravidez. Inclusive, ontem, eu falei um pouco no início da live ontem, que esse processo, tanto do tabagismo, alcoolismo e o aborto, é crime, tá? É crime, porque você está agredindo, de alguma forma, um ser inocente. Esse é meu ponto de vista. Proteção ao nosso coração, que é um músculo. Pesquisadores observaram que as comunidades que se alimentavam de peixes tinham taxas muito baixas dessas doenças. Isso foi posteriormente ligado ao consumo de ômega 3. Desde então,
Os ácidos graxos de ômega 3 têm sido ligados a inúmeros benefícios para a saúde do coração. Vamos ver os benefícios para o nosso músculo cardíaco. Triglicerídeos, né, saudáveis. O ômega 3 pode causar uma grande redução de triglicerídeos, geralmente na faixa de 15% a 30%. Quem tem, né, triglicerídeo alto, consumo de peixe, principalmente ômega 3, no salmão, que é um dos mais presentes, inclusive, será benéfico, inclusive, no seu exame de sangue. Fala, Carlão, seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pela presença. Você já mandou o telefone lá para o seu irmão, lá no Rio Grande do Norte? Se não mandou, mande, para que ele participe com a gente aqui também, de vez em quando. Eu posso até chamar ele para conversar comigo aqui online, ao vivo. Tá? Pressão arterial. O ômega 3 poderá reduzir os níveis de pressão arterial em pessoas com pressão alta. Tá? Colesterol HDL, que é o bom colesterol, o LDL é o mau colesterol. O ômega 3 pode elevar os níveis de HDL bons. Como ele é uma gordura poliinsaturada, saudável, ela não vai causar problemas a nível de colesterol ruim, e sim melhorando o colesterol bom. Nós temos que ter, na verdade, um equilíbrio entre o colesterol ruim e o colesterol bom. Eu não posso ter um de mais ou outro de menos, eles têm que estar equilibrados. Coágulos sanguíneos, o ômega 3 pode evitar que as placas de sangue se aparem, ou seja, se fixem dentro da parede interna, levando à famosa aterosclerose, tá? Que é o endurecimento das paredes, principalmente das artérias de médio e grande calibre. Isso vai ajudar a prevenir a formação de coágulos sanguíneos prejudiciais ao nosso corpo. Placas, chamadas de placas de ateroma, é gordura, que eu estava falando agora há pouco. Mesmo esse salmão de cativeiro que tem muita gordura, sim. Sim, Alexandre? Sim. Essa gordura que é boa, gente. Alexandre, é essa gordura que é a gordura poliinsaturada. É essa gordura que é o ômega 3. É essa gordurinha branca que fica dentro do salmão de cativeiro, que você está citando aqui, é essa gordurinha que é o ômega 3. Essa que é a gordura saudável. Né? Não se fala bastante da gordura de porco, que os nossos avós usavam para fazer alguns alimentos, carne principalmente. Quem já comeu carne feita na gordura de porco sabe o sabor que ela tem. E o pessoal dessa época não tinha problema de colesterol alto, gente. Com gordura de porco. Comiam uma base de gordura de porco. Então, placas. Mantendo o óleo das artérias e livre de danos, os ômega 3 ajudam a evitar que a placa que possa restringir e endurecer suas artérias. Quadros inflamatórios. Ele vai reduzir a produção de algumas substâncias liberadas durante a resposta inflamatória do nosso corpo, que é o caso da histamina, por exemplo. Né? Você vê que em pessoas que estão com um quadro inflamatório acelerado e elevado, tomam antihistamínicos. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta a ser feita? Façam as perguntas, não deixem para frente não, porque aí às vezes a dúvida fica e vai acumulando. É como uma aula aqui, né? Estamos batendo um papo aqui, conversando com vocês, e as dúvidas vão surgindo, a gente pode ir perguntando. Por exemplo, o Alexandre fez uma pergunta aqui legal, né? Mesmo o salmão em cativeiro tem muita gordura? Sim, mas essa gordura é a gordura saudável. Redução da hiperatividade em crianças. Nós falamos anteriormente disso. Se a mãe faz consumo durante a gravidez, o benefício será quando ela estiver no processo de crescimento. E redução da hiperatividade. Hiperatividade é o caso de uma criança que é estimulada, o cérebro dela funciona além da necessidade que ela deveria ter. Ela passa do limite. Então, ela raciocina muito rápido. Dentro de sala, ela não consegue ficar sentada, porque a eletricidade que o cérebro produz faz com que ela fique... deixar uma criança hiperativa sentada é a coisa pior do mundo. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno comportamental caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Porque eu falei, a criança não consegue ficar parada.
ela pensa muito rápido. Aquilo que a professora, de repente, está falando lá, ela já está lá na frente. Eu não sei se eu fui hiperativo na infância. Eu, por exemplo, com 7 anos, na época, né, eu já estava na terceira série. Eu não fiz o CA na época, não fiz a primeira série, não fiz a segunda série. Eu fui direto para a terceira série. Porque desde 2, 3 anos de idade, eu já li e escrevia. Eu fui acostumado a ler e escrever desde cedo. Então, esse cara aqui hoje, né, de quase 60 anos de idade, gosta de ler muito e gosta de estudar bastante. E isso vem lá de trás, porque eu fui acostumado assim, tá? Eu, por exemplo, na terceira série, eu era chamado às vezes na quarta série, às vezes na quinta série, para responder perguntas que eu já sabia responder, eu só não ia à frente por causa da idade. Os professores chamavam, ó, o Nelson, chama o Nelson aqui. Eu, garoto, 7 anos. Porque eu sempre fui acostumado a ler muita coisa, eu lia muito, lia de tudo. Eu gosto de ler qualquer coisa. Qualquer coisa eu leio. Tá? Eu gosto de ler vários assuntos. Então, coisas assim, diferentes, eu adoro ler, então mais ainda. Né? Então, isso tudo me fez um conhecimento geral, um conhecimento apurado geral, e me chamavam, quarta série, quinta série, eu respondia a pergunta que os alunos da quarta e da quinta série não sabiam. Eu só não fui além, por causa da idade, não era permitido. Porque eu teria garoto de 10 anos, 9, 10 anos, eu com 7 anos na mesma turma. E eu ia ser massacrado lá dentro, né? Sabe como é que a garotada dessa faixa etária, né? Massacra. Bem, os ômega 3 ajudam a melhorar a desatenção e a conclusões de tarefas. Também diminui a hiperatividade, a impulsividade, inquietação e a agressividade. Tá? E às vezes essa inquietação e essa agressividade do hiperativo nem sempre é consciente. Tá? Ele faz porque ele quer se movimentar, ele quer dilatar, vamos dizer assim, onde ele está. Ele quer se expandir. E às vezes ele não consegue, porque ele está retido sentado numa cadeira. Então, pessoal novo aqui no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificação e deixe o like para que o nosso canal se eleve. E também compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos, no WhatsApp, Telegram, Facebook, e os grupos que você acharem necessário de pessoas que tenham aqui, ou que você sinta a necessidade que eles escutem a nossa fala aqui. Reduções na síndrome metabólica. A síndrome metabólica é aquela que você tem problemas, principalmente, né, em problemas cardíacos e em problemas de insulina, em especial diabetes. Então, isso inclui a obesidade central, também conhecida como gordura abdominal, bem como pressão alta, resistência à insulina, triglicerídeos altos e baixos níveis de colesterol HDL, que é o bom colesterol. Os ácidos graxos de ômega 3 podem melhorar a resistência à insulina, a inflamação e fatores de risco e doenças cardíacas em pessoas com síndrome chamada de síndrome metabólica. Combatendo quadros inflamatórios. A inflamação a longo prazo pode contribuir para quase todas as doenças crônicas ocidentais, incluindo as doenças cardíacas, né, as cardiopatias, e o câncer de vários tipos aqui, principalmente o câncer de fígado, o câncer de intestino e o câncer, às vezes, até um pouco do câncer no cérebro, em alguns casos. Os ácidos graxos de ômega 3 podem reduzir a produção de moléculas e substâncias ligadas a quadros inflamatórios, como os eicosanoides inflamatórios, que são enzimas, e as citocinas. Estudos têm observado uma conexão entre a maior ingestão de ômega 3 e a inflamação reduzida. Quadros inflamatórios têm 5 sinais, tá? 5 sinais e sintomas: dor, calor, rubor, edema e dificuldade de mobilidade ou movimentação. Então, repetindo, ó, dor, calor, rubor, edema e dificuldade de movimentação. Esses são os sinais de inflamação. Combate a doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma doença que não é contagiosa. Ela surge, ainda não se sabe por quê.
Estudos mostram que o consumo de ômega 3 suficiente durante o seu primeiro ano de vida está ligado a um risco reduzido de muitas doenças autoimunes, incluindo a diabetes tipo 1, a diabetes autoimune e a esclerose múltipla. Tá? Hoje se sabe, inclusive, que outras doenças autoimunes podem ser contributivas pelo uso do ômega 3, como o lúpus, a artrite reumatoide e a fibromialgia, que hoje está entrando dentro do grupo das doenças autoimunes. Os ômega 3 também podem ajudar a tratar o lúpus, como eu falei, a artrite reumatoide, a colite ulcerativa, a doença de Crohn e a psoríase. Auxilia na melhoria dos transtornos mentais. Estudos sugerem que suplementos de ômega 3 podem reduzir a frequência de mudanças de humor e as recaídas em pessoas com esquizofrenia e transtornos bipolares. Ambos, essas duas pessoas, o esquizofrênico e o que tem transtorno bipolar, tem que ser tratado, sim, com remédios aí um pouco mais fortes, tá? São dois casos que eu indicaria, sim, a procura de um psiquiatra para fazer todo o acompanhamento e também o acompanhamento medicamentoso. São casos que são necessários. A suplementação com ácidos graxos do tipo ômega 3 também pode diminuir o comportamento violento. Combate a declínio mental. Quando a gente fala de declínio mental, nós estamos falando de demência. Tá? Demência, falamos aqui de Parkinson e Alzheimer. Vários estudos associam maior ingestão de ômega 3 à diminuição do declínio mental relacionado à idade e à redução do risco de doença de Alzheimer. Uma revisão de estudos controlados sugere que a suplementação do ômega 3 pode ser benéfico no início da doença, quando os sintomas da doença de Alzheimer são muito leves. Então, quem tem na família doença de Alzheimer, você pode começar na prevenção, já desde o início, a fazer o consumo de ômega 3. Se você não gosta de suplementação, de suplementos de ômega 3, você pode consumir mais peixes, em especial o salmão. Tá? O salmão é um dos alimentos mais ricos em ômega 3. Então, a gente está conversando aqui sobre vários aspectos relacionados a doenças cardíacas, hiperatividade e problemas, inclusive, na gestação, se a mãe fizer um consumo adequado, né? Benéfico, inclusive, para o bebê, até nível de melhoria dentro da sala de aula, na escola, a nível de conhecimento e adquirir conhecimento. Pode realizar a prevenção no câncer. Estudos mostram que as pessoas que consomem mais ômega 3 têm até 55% menos de risco de câncer de colo. Então, a gente está falando, na verdade, de intestino aqui, tá? Dos intestinos em si. Quem tá, o pessoal que está aqui no Instagram, se quiser vir para o YouTube, por quê? Porque no YouTube nós vemos imagens, nós vemos slides e conversamos mais e debatemos mais por mais tempo. O canal aqui se chama Uma Luz para a Fisioterapia. Vou repetir. Uma Luz para a Fisioterapia. Vamos continuar aqui. O consumo de ômega 3 está ligado a um risco reduzido de câncer de próstata em homens e câncer de mama em mulheres. No entanto, nem todos os estudos dão os mesmos resultados. Trata a asma em crianças. Olha que coisa legal. Ataques graves de asma podem ser muito perigosos. São causados por inflamação e inchaço das vias aéreas de seus pulmões. Sabe-se hoje, através de novos estudos, que a asma também tem relação com a parte emocional. Principalmente quando algo que vai ser previsto... Eu vou dar um exemplo em mim mesmo. Eu tive asma até um momento da minha vida. E dizem que a asma é incurável. Eu não tenho mais asma hoje. Tá? Não tenho. Talvez por ter sido praticado muito esporte, muita atividade física, muita natação, inclusive, a asma foi disseminada. Então, a asma hoje é considerada também uma doença emocional.
Vários estudos associam o consumo de ômega 3 com menor risco de asma em crianças e adultos jovens. Reduz a gordura hepática. Nós estamos falando aqui do fígado, né? Aí falamos da esteatose hepática e podendo evoluir até para cirrose hepática. Tá? Então, gordura no fígado não faz bem para ninguém. A doença hepática gordurosa não alcoólica é mais comum do que você pensa. Aumentou com a epidemia de obesidade para se tornar a causa mais comum de doença hepática crônica no mundo ocidental. Nós estamos falando aqui em relação ao aumento de peso e a gordura se depositando no fígado, inclusive. Por quê? Por que está se falando aí em epidemia de obesidade? Nós estamos falando aqui em 56% da população mundial que está acima do peso necessário para a faixa etária. Então, isso é uma obesidade, sim. As pessoas estão comendo cada vez mais errado e esse é um dos objetivos do canal, tá? Trazer a você exatamente isso aqui que nós estamos colocando aqui agora, tá? Trazer o maior número de pessoas a serem mais saudáveis. É isso que nós queremos aqui no canal. E muita gente tem comido errado, tem comido de forma inadequada, fora de horário. E já falamos várias vezes aqui, inclusive, que certos alimentos não devem ser consumidos à noite, como carboidratos, como frutas, não deve ser consumidas à noite. Já cansamos de falar isso aqui, eu vou continuar cansando de falar também para vocês. Porque a saúde é muito cara, a saúde é necessária. Né? Se a gente não tem saúde, a gente pode ir até para um óbito, né? Se a gente não se cuidar. Melhor qualidade no sono. Estudos vinculam a privação do sono em muitas doenças, incluindo obesidade, diabetes e depressão. Baixos níveis de ácidos graxos do tipo ômega 3 estão associados a problemas de sono em crianças e apneia obstrutiva do sono em adultos. Essa apneia obstrutiva do sono em adultos é uma necessidade de uma avaliação e uso de um aparelho noturno chamado de CPAP, que isso é uma orientação de fisioterapeutas que vão, inclusive, regular esse aparelho para você. Existem três tipos de aparelhos, vamos dizer assim, para o iniciante, vamos para vocês entenderem melhor. Para o iniciante, para aquele que já usou por um tempo e o avançado, vamos dizer assim, tá? Porque cada pessoa, às vezes, se adapta a um deles. Tem pessoas que no primeiro dia vai para o avançado. Vamos dizer que é o nível 1, nível 2, nível 3. Tá? Então, esse CPAP utilizado a parte noturna, porque as pessoas que dormem mal, elas vão ter uma série de comprometimentos. E é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui no canal, acho que, se eu não me engano, no domingo, ao 12h05. Tá? Então, o sono é saúde, é necessário ter sono. Então, a pessoa que tem problema de apneia obstrutiva do sono, ela fica acordando em certos momentos. E acordando nesses momentos, ela tem aquele chamado sono picado, que não é o sono reparador. E eu tenho até um amigo que faz uso do CPAP, e a esposa dele fala muito, é uma coisa engraçada até, ela fala o seguinte, eu casei 2 vezes, uma vez com meu marido e outra vez com o CPAP. Por quê? Ele passou a dormir melhor, passou a não roncar à noite e passou a ter uma vida mais saudável. Então, esse problema tem uma relação bastante estreita com o aumento de peso, no caso a obesidade, no caso o alcoolismo, o álcool também faz isso, ao consumo, às vezes, de tabaco, seja o cigarro, o charuto, o cachimbo, sei lá, qual seja o tabaco que a pessoa use. Então, tudo isso tem efeito e prejuízo à parte respiratória. Estudos em crianças e adultos revelam que a suplementação com ômega 3 aumenta o comprimento e a qualidade do sono. Quando a gente fala em comprimento e qualidade do sono, o adulto tem que dormir em média de 7 a 9 horas. Isso é o ideal. E você vai ver isso numa live futura. A criança, se você pegar o adulto e pegar o bebê dorme em média 23 horas por dia, até mais ou menos o 3º mês de vida. Daí em diante, ele vem reduzindo aos poucos.
Você vê que mesmo uma criança com 10 meses, 1 ano de idade, ela dorme bastante horas por dia. Porque o dormir é necessário para a produção de hormônios e o equilíbrio ao nosso cérebro. E esse equilíbrio de hormônios é que vai fazer o nosso equilíbrio orgânico, chamado de homeostase. Alimentos ricos em ômega 3. Agora, os alimentos que você pode consumir, lógico que não é em quantidade, tudo que é em excesso faz mal, tá? Não é para comer 2 quilos, por exemplo, de salmão. Primeiro que é caro a beça, né? O salmão em si é um peixe caro. Mas você tem a sardinha, você tem a cavalinha, você tem outros peixes que estão ricos também em ômega 3. Mas o salmão é o mais rico nesse ácido graxo, que é extremamente saudável para a gente e benéfico. Então, sementes de linho, que você pode triturar e colocar na comida como uma farinha. As sementes de chia também. O peixe, o salmão. As nozes, né, meia xícara. O tofu, que é um tipo de queijo. Os mariscos, tomara que você não seja alérgico. Eu, por exemplo, não posso comer marisco. Não posso comer caranguejo, eu sou alérgico, mas posso comer camarão, posso comer peixe. Tá? Azeite virgem. Tá? O azeite virgem você pode colocar nas saladas, você pode colocar nos alimentos, sempre in natura. Não esquente o azeite virgem, porque você está perdendo as propriedades. O feijão branco, a couve e uma das frutas mais especiais que eu falo sempre dela, o abacate. O abacate ele é rico em triptofano. O triptofano, junto com o ômega 3, ajuda na produção de alguns hormônios cerebrais chamados de neurotransmissores. Então, o abacate é tipo da fruta que deveria ser consumida, se possível, diariamente, porque o abacate ele é rico em gordura saudável, tá? E é bom para o nosso cérebro, inclusive. Muito bom para o nosso cérebro. Então, pessoal novo no canal, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Aqui embaixo tem uma palavrinha dentro do canal do YouTube, inscreva-se.